Oi, eu sou o Diogo Meyer, da Universidade de São Paulo, e esse é um segundo vídeo em que a gente trata da seleção natural. No vídeo anterior eu defini alguns conceitos básicos sobre seleção natural e descrevi uma parametrização que a gente vai utilizar, apresentando para vocês a ideia de um valor adaptativo e de um coeficiente de seleção. E também eu defini uma série de pressupostos do modelo de seleção natural utilizado na genética de populações. O que eu vou fazer agora é ilustrar para vocês a aplicação desse modelo num caso particular de seleção natural. E depois eu vou generalizar isso de uma maneira que vocês podem aplicar esse conceito para a seleção natural das mais variadas formas. Então, seguindo o vídeo anterior, o que eu vou propor para vocês é a gente entender como uma população que tem 3 genótipos presentes, a gente está modelando um locus bialélico, como que sua constituição genética muda ao longo do tempo sob o efeito de seleção natural. Então a gente vai imaginar que a gente vai modelar uma geração como compreendendo o momento entre o nascimento dos indivíduos e a chegada deles na idade adulta numa etapa reprodutiva em que eles podem passar seus gametas para a próxima geração. Então a frequência alélica do alelo azão aqui eu estou representando como FA, e esses alelos da geração anterior são transmitidos para os jovens dessa geração. E a seleção natural é o processo que vai ocorrer entre a etapa de nascimento e a chegada na idade adulta. Eu estou olhando uma visão simplificada de seleção natural, sinonimizando ela com sobrevivência. No vídeo posterior eu vou mostrar que a seleção natural tem vários componentes que influenciam outros aspectos do ciclo de vida além da chance de sobrevivência. A sobrevivência está sendo utilizada aqui como meu ponto de entrada para esse tema. Então, a seleção natural, a gente descreveu que ela pode ser parametrizada em função dos valores adaptativos, as probabilidades de sobrevivência de cada um dos genótipos, sempre em relação ao genótipo de maior valor adaptativo. Então, uma forma de eu representar isso, para aquele caso em que todos os genótipos que têm a presença de azão sobrevivem mais do que os genótipos que não têm nenhuma cópia de azão, ou seja, os que são azinho-azinho, eu poderia representar por valores adaptativos do tipo 1, 1 e 1 menos S. Isso daí descreve a intensidade com que a seleção natural vai atuar sobre cada um desses genótipos. Mas antes da gente ver a ação da seleção natural, vamos fazer uma continha para ver qual que é a abundância de cada uma das classes genotípicas que estão presentes ao nascimento dessa população. Lembra dos nossos pressupostos? A gente está lidando com um modelo determinístico e a gente está lidando com um modelo em que os cruzamentos se dão ao acaso, ou seja, segue Hardy-Weinberg. Se a geração anterior tinha a frequência de azão FA e a população está em Hardy-Weinberg, a abundância do genótipo azão-azão vai ser aquela esperada sobre Hardy-Weinberg, F-azão ao quadrado. A abundância de heterozigotos vai ser 2 vezes F-azão, F-azinho, e a abundância de genótipos azinho-azinho vai ser F-azinho ao quadrado. Essas são as frequências genotípicas esperadas nessa população, seguindo o meu modelo determinístico de seleção natural. Esses são os valores adaptativos de cada um desses 3 genótipos. Então, com essas informações, eu consigo fazer uma previsão da quantidade de adultos que vão haver nessa população depois que a seleção natural atuou e a intensidade está aqui parametrizada por esses valores. Bom, se eu tinha uma quantidade de genótipos azão-azão do tipo da frequência F-azão ao quadrado e o valor adaptativo deles é 1, eu vou expressar a quantidade de indivíduos que chegam à idade adulta como 1 vezes F-azão ao quadrado. Isso daqui me dá simplesmente F-azão ao quadrado. O mesmo vale para os heterozigotos. Todos eles têm chance igual de sobrevivência ao dos homozigotos. O valor adaptativo é 1. Então, 1 vezes 2F-azão vezes F-azinho e 2F-azão F-azinho representa a proporção desses que chegam à idade adulta. Repare que eu não estou dizendo que não tem mortalidade desses genótipos. O que eu estou dizendo é que esses daqui são os genótipos que mais sobrevivem. Então eu estou representando o valor adaptativo dele por 1 e eu estou representando a proporção de adultos que chegam nessa classe genotípica como o valor adaptativo vezes a frequência genotípica que estava presente ao nascimento. Agora a coisa fica mais interessante quando eu olho o genótipo azinho-azinho.
Aqui a sobrevivência deixa de ser 1, ela passa a ser 1 menos S, e a frequência do genótipo é FA ao quadrado. Então eu vou só escrever de novo esse valor aqui, 1 menos S vezes FA ao quadrado, que é o resultado desse produto. Aqui eu nem tive, aqui eu só reproduzi o mesmo valor que estava presente na linha de cima. Esses daqui são 3 valores que descrevem a proporção de indivíduos de cada classe genotípica que está presente depois da ação da seleção natural. Basicamente eu estou reduzindo essa classe genotípica azinho a azinho por um fator proporcional a 1 menos S. Agora tem um problema, se a gente está interessado em descrever a mudança dessa população em termos de frequências genotípicas e de frequências alélicas. Esses números, eles não são mais números que merecem o nome de frequência, no sentido que a soma deles não atinge 1. Esses 3 números somavam 1. A gente sabe isso do nosso tratamento de Hardy-Weinberg. Agora aqui, o que a gente fez? A gente tirou uma proporção S de indivíduos do genótipo azinho-azinho. Então esses 3 indivíduos não somam 1, e isso daqui não pode ser tratado como frequências alélicas. Então eu tenho que fazer, de alguma forma, uma normalização desses valores de frequências genotípicas após a ação da seleção natural para que eles somem 1. Como que eu vou normalizar esses 3 valores para que eles passem a somar 1? Bom, uma maneira simples é dividir cada um deles pela soma dos 3 valores. Se eu divido cada um desses pela soma desses 3 valores, eu vou ter a proporção de cada um desses 3 genótipos depois da ação da seleção natural. Uma forma, então, da gente ver isso, como isso seria feito, seria, eu quero somar FA ao quadrado, mais 2 vezes FAzão, FAzinho, mais 1 menos S vezes FAzinho ao quadrado. Vou fazer um truquezinho aqui que vai ajudar a gente a enxergar que tem uma propriedade interessante aqui nessa soma. Eu vou só expandir esse último termo, então eu vou multiplicar 1 vezes FAzinho ao quadrado e menos S vezes FAzinho ao quadrado. Eu só expandir esse último termo aqui dessa soma. E olha só como apareceu uma coisa interessante. FAzão ao quadrado mais 2 FAzinho mais FAzinho ao quadrado compreendem as velhas e boas proporções genotípicas de Hardy-Weinberg, e elas somam 1. Então isso significa que essa soma ela equivale a 1 menos o coeficiente de seleção vezes a frequência de Azinho ao quadrado. Tem um sentido intuitivo desse valor aqui. Esse daqui seria a frequência de todos os genótipos da população em Hardy-Weinberg. E isso daqui, S vezes FAzinho ao quadrado, ela é uma medida da quantidade ou da proporção de genótipos azinho que estão sendo removidos pela ação da seleção natural. Então, isso daqui tem 2 interpretações desse valor aqui. Eu vou colocar o símbolo com o qual ele é tratado. Ele é representado por um valor W barra, e o W barra ele tem 2 utilidades. Primeiro, ele descreve um conceito que é o valor adaptativo médio de uma população. Por que ele é um valor adaptativo médio? Essencialmente, o que a gente está fazendo aqui nessa soma é pegando a frequência de cada classe genotípica e multiplicando ela pelo valor adaptativo associado a ela. Então, esse valor é como se fosse uma média ponderada dos valores adaptativos daquela população. Um outro aspecto de encarar o valor adaptativo médio é que ele vai ter uma função de normalizar essas frequências genotípicas que estão aqui para a gente chegar em valores adaptativos, para a gente chegar em frequências genotípicas após a ação da seleção natural. Então, o valor adaptativo médio tem essa interpretação biológica e ele também tem esse papel de exercer essa normalização. Então, com essa normalização, a gente vai expressar as frequências genotípicas da seguinte forma: a gente vai dividir cada uma delas pelo valor de W barra. Então, a gente está muito próximo do nosso objetivo, que é modelar como essa população se transformou ao longo do tempo. A gente tinha frequências alélicas e genotípicas antes da seleção natural, houve a seleção, então aqui as frequências genotípicas às quais eu cheguei depois da ação da seleção natural. O que a gente vai fazer agora é extrair dessas frequências genotípicas a frequência alélica que foi produzida depois da ação da seleção natural ao longo dessa geração.
Então vamos aqui para a nossa última etapa desse esforço de modelagem, que é ver como que foi alterada a frequência do alelo azão em função da ocorrência da seleção natural. Então eu estou expressando a frequência do alelo azão após a ocorrência da seleção natural como F azão, e eu coloquei uma linha para indicar que é na próxima geração. Repare que como a gente está lidando com um modelo determinístico, isso significa que a frequência do alelo azão entre os adultos dessa geração vai ser aquela que vai ser transmitida para os recém-nascidos da próxima geração. Então, esse F azão linha é tanto a frequência alélica entre os adultos, como a frequência alélica da próxima geração. Nesse sentido, ele me dá uma medida de quanto que a seleção natural alterou a frequência do alelo azão ao longo dessa geração em função da ação da seleção natural. Beleza. Então, eu estou interessado em calcular a frequência do alelo azão após a seleção natural e eu sei fazer isso porque eu tenho aqui as frequências genotípicas que resultaram após a ação da seleção natural. Lembra que a gente calculou que esse W barra, o valor adaptativo médio aqui nesse caso, é igual a 1 menos S vezes a frequência de Azinho ao quadrado. Ele era obtido pela soma desses valores adaptativos de todos os genótipos. E ele é o fator que a gente está utilizando para normalização. Então, qual que vai ser a frequência do alelo azão nessa nova geração após a ação da seleção natural? Vai ser a frequência do alelo do genótipo que tem duas cópias do alelo azão, mais metade da frequência do genótipo heterozigoto, porque só metade dos alelos que estão presentes nele são do tipo azão. Então isso daqui é F azão mais F azinho. E qual que é o valor meu de normalização aqui, dessa expressão aqui? É o valor adaptativo médio, que é 1 menos S, ou F azinho ao quadrado. Esse termo aqui de cima, eu consigo simplificar ele um pouquinho. O FA ao quadrado mais aquele FA, ele é basicamente o FA, Fazão, vezes Fazão mais Fazinho. Isso aqui dividido de novo por 1 menos S, Fazinho ao quadrado. Agora, a frequência de azão mais a frequência de azinho. Num modelo em que eu estou estudando um locus bialélico, a gente sabe que se só existem dois alelos, a frequência de cada dos dois tem que somar 1. Então esse termo aqui vira 1. Então isso significa que eu tenho uma expressão bastante simples e acessível para explicar a frequência do alelo azão na nova geração, depois que ele passou por uma rodada de seleção natural, como sendo FA sobre 1 menos S, F, Azinho ao quadrado. Essa expressãozinha aqui, ela é um primeiro contato que vocês estão tendo com a forma como a seleção natural pode alterar a constituição genética de uma população. O alelo azão, na nova geração, pode se tornar mais frequente e esse aumento de frequência do alelo azão sob efeito de seleção natural vai ser proporcional à força com que a seleção natural está removendo alelos azinho da população, consequentemente deixando alelos azão mais comuns na população. O que eu vou fazer agora é pegar essa expressãozinha que a gente acabou de derivar, que descreve como a frequência alélica de uma geração pode ser prevista a partir da frequência da geração anterior e da força da seleção, e utilizar isso numa recursão que envolve várias gerações para entender o quão forte a seleção pode ser e o quanto que ela pode alterar a frequência alélica ao longo de muitas e muitas gerações. Para fazer isso, eu vou fazer o que a gente chama de uma simulação determinística utilizando um simples programa de planilha. Agora que a gente tem uma expressão que descreve como a frequência alélica muda sob os efeitos de seleção natural, que foi o que a gente derivou, o passo seguinte é usar essa expressão para entender a dinâmica de como a seleção natural muda as frequências alélicas, não de uma geração para outra, mas ao longo de muitas e muitas gerações. E para isso eu vou fazer uma simulação utilizando um programa de planilha. Primeiro vamos deixar claro qual modelo que a gente está usando e como ele está sendo parametrizado. A gente está, de novo, simulando seleção natural, que favorece o alelo azão. Os indivíduos que são do genótipo homozigoto azinho-azinho, eles têm um decréscimo no seu valor adaptativo por um valor de S. Como eu estou querendo, nesse exemplo, usar S de 0,05, os valores adaptativos são 1
e 1 para o azão-azão e o azão-azinho, e 0,95 para o azinho-azinho. Eu estou seguindo, além disso, um modelo de seleção natural que é determinístico, em que os cruzamentos se dão ao acaso, sem mutação e sem migração. Para esse tipo de modelo é que essa fórmula que a gente derivou vale. Estou imaginando que a frequência inicial do alelo azão é de 0,05, 5%. Então vamos ver como a frequência desse alelo muda ao longo do tempo. Eu comecei aqui preenchendo essa planilha, eu coloquei na primeira coluna o número da geração em que eu vou estar estudando a frequência alélica. Aqui está a frequência alélica nos jovens recém-nascidos, antes da seleção, e aqui na coluna que ainda vai ser preenchida está a frequência alélica depois da ação da seleção natural. Então vamos lá, geração 0, o alelo está em 5% e começa a haver seleção natural. Então aqui os filhotes, qual que vai ser a frequência entre os adultos? É isso que essa expressãozinha nos dá, então eu só tenho que transformar essa expressão matemática em algo que seja compatível com o formato de planilha. Como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar essa célula, apertei aqui o botãozinho do igual. Isso aqui é igual ao quê? A frequência do alelo azão, que é o valor dessa célula, dividido por, o que vai entrar aqui no denominador? 1 menos o valor de S é 0,05, que multiplica o quê? Ele multiplica o F de Azinho, a frequência de Azinho. A frequência de Azinho não está escrita aqui explicitamente, mas ela é 1 menos a frequência do azão. Então eu clico aqui e eu estou interessado aqui nessa expressão, nesse valor aqui, ao quadrado. Pronto, preenchi aqui em linguagem de planilha. E a frequência do alelo azão, que era 5% antes da seleção natural, passou para 5,2%. Faz sentido? Faz. Os indivíduos que tinham alelo azão, seja homozigoto ou heterozigoto, sobrevivem mais do que os indivíduos que não têm, que são os azinho-azinho. Então a frequência do alelo aumentou um pouco. Vamos agora pensar em como é que vai ser a próxima geração, como é que vão ser os filhotinhos recém-nascidos agora na geração 1. Que valor que eu coloco nessa célula? Bom, vamos pensar no modelo que a gente está usando. A gente está modelando seleção natural num contexto determinístico. Então eu não tenho aquela imprevisibilidade associada à amostragem de gametas de uma geração para outra. Então a frequência do alelo entre os adultos de uma geração vai ser absolutamente idêntica aos jovenzinhos recém-nascidos na geração seguinte. Isso é a característica do modelo determinístico, como por exemplo de Hardy-Weinberg que a gente viu. Então é inteiramente apropriado nesse modelo eu colocar para essa geração 1 a frequência do alelo antes da seleção exatamente o valor em que ele estava após a seleção na geração anterior. Mas a seleção vai operar na geração 1 também. Então vai haver uma transformação dessas frequências alélicas. Então como que eu posso modelar isso? Eu vou simplesmente copiar essa fórmula, a planilha permite que eu faça isso, e aplicando essa fórmula agora novamente, eu transformo a frequência de 5,2% em 5,4%. Então, eu cheguei agora aos adultos da geração 1 com uma frequência aumentada aqui para 5,4%. Na geração anterior tinha começado em 5%. Como que eu posso fazer isso para um número grande de gerações? Eu vou selecionar essas duas célulazinhas aqui. E eu vou pegar esse cantinho, e se eu arrasto isso aqui para baixo, eu vou arrastar por 500 gerações, e depois soltar, eu vou ter um retrato dessa transformação aplicada recursivamente, exatamente como a gente fez, por 500 gerações. Eu solto aqui, o programa de planilha se encarrega de preencher esses valores. Eu vou voltar lá para cima e eu vou selecionar a coluna de gerações e a coluna da frequência alélica nos jovenzinhos. E eu vou pedir para o programa de planilha desenhar um gráfico. Ele está fazendo isso agora. E aí temos, esse gráfico tem no eixo Y a frequência do alelo azão, que começou em 5%, e no eixo X o número das gerações que eu estou modelando. O que acontece com a frequência do alelo azão, que é favorecido pela ação da seleção natural? Ele vai aumentando ao longo do tempo. Esse gráfico ele tem várias informações que a gente vai explorar em outras aulas, em exercícios em maior detalhe. Quais são alguns aspectos para a gente chamar a atenção? A simulação determinística ela é muito útil porque ela nos dá uma intuição da escala de tempo necessária para que a seleção natural opere mudanças nas frequências alélicas.
Então aqui a gente enxerga que em torno de 200 gerações isso é tempo suficiente para um alelo inicialmente bastante raro se tornar muito, muito comum numa população. O uso dessa fórmula de maneira recursiva nos deu esse resultado. A gente poderia repetir todo esse exercício utilizando uma seleção mais fraca ou mais forte e explorar que efeitos isso tem sobre a dinâmica. Um outro aspecto interessante é que essa trajetória começa relativamente íngreme e depois ela tem um certo platô. A gente vai explorar mais para frente que isso tem a ver com um perfil de dominância e recessividade associado ao regime de seleção natural. Dependendo da forma como os valores adaptativos são distribuídos entre os genótipos, essa curva vai ter formatos diferentes. Então, o que eu ilustrei para vocês é uma ferramenta bastante poderosa. É a possibilidade de fazer uma simulação determinística que mostra como a seleção natural muda a frequência alélica ao longo do tempo. Eu mostrei para um caso particular, que é aquele em que o alelo vantajoso é dominante e quem tem duas cópias do alelo deletério, o azinho nesse exemplo que eu estou dando, tem uma sobrevivência reduzida. O que a gente vai ver a seguir é como a gente pode também escrever as expressões para a seleção natural de uma maneira mais geral, mais ampla, em que a gente possa então aplicar esse tipo de modelagem para vários cenários evolutivos diferentes. O que a gente acabou de ver foi uma ilustração da seleção natural num caso em que a seleção incidia sobre o genótipo azinho, levando ele a ter uma sobrevivência menor do que esses outros dois genótipos. O que eu vou gastar aqui é um minutinho só para mostrar para vocês que a gente pode escrever essas expressões de uma maneira mais geral, que é mais conveniente, porque daí a gente pode modelar a seleção natural que favorece, por exemplo, os dois homozigotos, ou só o heterozigoto, ou o heterozigoto e o azinho. A gente pode ter um modelo mais geral. Então, quais são os ingredientes agora? Quais são as formas de parametrizar esse modelo utilizando uma notação que dá conta de qualquer cenário possível? Primeira coisa, a gente sempre lembrar que nesse meu modelo determinístico de seleção natural, as frequências genotípicas ao nascimento vão ser as nossas velhas e boas frequências de Hardy-Weinberg, uma população em que os cruzamentos se dão ao acaso e que segue o modelo determinístico. Então estão aqui as minhas frequências. Eu posso expressar os valores adaptativos agora de um modo mais geral. Eu vou expressar eles não para aquele caso particular de seleção contra o azinho, mas eu vou usar essa minha anotação do W, colocando aqui embaixo uma indicação de a qual genótipo eles se referem. E isso significa que eu posso expressar as frequências genotípicas entre adultos como sendo a frequência que havia do genótipo ao nascimento, multiplicado aqui em cada um dos casos pelo valor adaptativo. E aqui temos esses três. Finalmente, a gente tem que lembrar que esses três valores não são mais frequências reais, a não ser que a gente normalize eles pela soma deles. E a gente já viu antes que o valor adaptativo médio, que é uma média ponderada das frequências genotípicas vezes as frequências alélicas, é esse fator normalizador. Então, lembrando, a soma dos homozigotos vezes o valor adaptativo deles, a frequência dos heterozigotos vezes o valor adaptativo deles. E eu vou colocar aqui embaixo para não cortar a soma do FAzinho dos homozigotos azinhos vezes o valor adaptativo deles. Isso daqui tem a interpretação do valor adaptativo médio, uma média ponderada dos valores adaptativos da população, onde eu estou sempre ponderando o valor adaptativo de cada genótipo pela frequência com que ele ocorre naquela população. E esse valor aqui pode ser utilizado para essa normalização. Isso nos dá 3 frequências genotípicas depois da ação da seleção natural. Isso significa que a última etapa que nos falta é a gente calcular a frequência alélica após a ocorrência da seleção natural. Então, no caso da frequência do alelo azão, ela vai ser a soma desses genótipos aqui, FA ao quadrado vezes W azão, mais metade da frequência dessa classe genotípica depois da ação da seleção natural. Então, isso aqui mais FAzão vezes FAzinho vezes WAzão,
dividido pelo nosso W barra. A diferença dessa expressão em relação à expressão que eu apresentei para vocês antes, quando havia seleção contra o azinho, é que isso daqui é uma notação mais geral. A gente pode pôr diferentes valores de W, azão e W, azinho, que contemplam uma gama de formas diferentes através da qual a seleção natural pode atuar numa população, e todas elas vão gerar uma previsão de como a frequência do alelo azão mudou de uma geração para outra. Eu vou depois dar uns exemplos específicos para vocês de como os valores adaptativos podem estar distribuídos entre genótipos da população. Mas por enquanto eu quero que vocês observem que essa formulação aqui, ela nos permite fazer previsões sobre como a seleção natural atua sobre uma população mudando as suas frequências alélicas ao longo do tempo. Agora, nesse último momento aqui do nosso vídeo, eu vou querer apresentar para vocês a ideia de que a seleção natural que a gente viu nos exemplos anteriores, ela representava um caso particular em que a seleção incidia sobre o genótipo azinho, diminuindo a sua chance de sobrevivência. Eu quero chamar a atenção para vocês que, utilizando aquela maquinaria algébrica que eu apresentei para vocês, a gente pode descrever diversos regimes de seleção natural, e eu vou apresentar para vocês uns exemplos de como eles podem ser parametrizados. Vamos lá, estamos aqui os nossos 3 genótipos. O que a gente já viu na nossa modelagemzinha anterior? A gente viu que a gente pode descrever assim, dessa forma, os valores adaptativos associados a um cenário que eu vou descrever como sendo um caso em que o alelo azinho ele tem um efeito que é recessivo sobre o valor adaptativo. A própria definição de recessividade, o azinho tem que estar presente em 2 cópias para o fenótipo de ser menos apto, ter aptidão reduzida por um fator S se manifestar. Se eu tivesse um cenário assim, o que eu teria? Teria um caso em que a seleção natural está atuando contra os indivíduos que têm 1 ou 2 cópias do alelo azinho e atua de maneira idêntica, tanto no heterozigoto como no homozigoto. Agora, o efeito de azinho sobre o fenótipo de sobrevivência tem uma característica dominante. Um outro cenário que é super importante biologicamente é esse daqui. Repara que o que eu fiz aqui foi atribuir um valor adaptativo para o heterozigoto que é exatamente intermediário entre o homozigoto azão e o heterozigoto azinho. A gente se refere a esse cenário como um cenário aditivo. Uma maneira de interpretar esse cenário aditivo é como se o acréscimo de cada cópia de azão elevasse o valor adaptativo por um degrau da mesma quantidade, da mesma magnitude. Então esse daqui é o genótipo com valor adaptativo mais baixo. Eu aumentei o valor adaptativo dele quando eu vou para o heterozigoto para um fator S sobre 2 e aumento mais um degrau de S sobre 2 quando eu chego ao homozigoto azão. Essa condição de valores adaptativos que são distribuídos de maneira aditiva também pode ser modelada utilizando aquelas expressões que eu apresentei para vocês, e ela é muito importante porque é um modelo que se aproxima de muitos casos reais de seleção natural. Um outro caso bastante interessante, muito investigado, é um em que a gente tem os valores adaptativos distribuídos da seguinte forma. O valor adaptativo do heterozigoto é o mais alto, e dos 2 homozigotos são, nesse caso, simétricos entre si, iguais entre si, e mais baixos do que esse do valor heterozigoto. A gente se refere a esse cenário como um cenário de vantagem de heterozigoto. A vantagem do heterozigoto, ela também pode ser modelada em casos em que o valor adaptativo do heterozigoto é mais alto, de todos os 3 genótipos, mas esses 2 não são idênticos entre si. Isso seria um caso de vantagem de heterozigoto assimétrico. O que eu quis mostrar aqui para vocês? Que a gente desenvolveu um conjunto de expressões algébricas nas quais a gente pode inserir qualquer combinação de cada uma dessas linhas que descrevem diferentes tipos de seleção natural. O que a gente vai fazer em vídeos posteriores é entender como, com dados biológicos reais, cruzando os achados biológicos reais com essa teoria que a gente apresentou, a gente pode fazer inferências sobre a importância e a prevalência da seleção natural como força que molda as características de populações.